eu vou explicar para vocês um outro gráfico que você sabendo utilizar corretamente, ele vai te ajudar muito, que são os gráficos de linha, tá? Aqui ó, a gente tem informação de durante vários anos, né, inventário de 2001 até o inventário de 2009, a gente tem várias informações, ó, CAP, DAP em cada um desses anos, altura total, área transversal, metros quadrados por hectare, volume total, tem uma informação aqui de desbaste, que foi feito em alguns anos, volume total acumulado, tá? Então, nesse caso, como a gente tem aqui uma evolução, né, do plantio ao longo dos anos, eu diria que nesse caso aqui, os gráficos de linha, eles te ajudam muito a demonstrar justamente essa evolução, tá? Então, por exemplo, quando você faz inventários contínuos, tá? Em vez de simplesmente você apresentar os dados ano a ano, se for o caso, procure apresentar, então, esses dados aqui em formato de gráfico de linha, tá? Então, como que a gente faz isso aqui? Vamos dar uma olhada aqui, por exemplo, no volume, tá? Então, vamos supor, eu vou selecionar aqui, ó, duas colunas agora, ó. Inventário 2001 a 2009 e o volume de 2001 a 2009. Agora eu vou vir aqui em inserir gráfico de linha, tá? Então, olha só. Vocês percebam aqui que em vez de a gente só ficar olhando os números de 5 para 29, depois para 65, 96, a gente tem aqui uma linha que vai demonstrando em cada um desses anos a evolução de volume, né? E o bacana é que a gente vê aqui, por exemplo, em 2004 foi feito um desbaste de 28 metros cúbicos por hectare. Então, justamente esses 28 metros cúbicos que apresentou esse declínio aqui. Já em 2008, teve um outro desbaste de 35 metros cúbicos. Então, então aqui a gente percebe, ó, em 2008, um novo declínio. De repente, olha só o interessante, tá? Que a gente pode verificar aqui analisando esse gráfico, tá? Em 2004, esse desbaste aqui de 28 metros cúbicos gerou uma certa diferença de volume, tá? De 2004 para 2005, né? O volume caiu de 96 para 83. Em 2008 foi um desbaste até mais agressivo, tirou mais volume, só que o volume ele caiu menos, tá? De 156 caiu só para 45, teve uma diferença menor. Então você pode até estar se perguntando, tá? Não teria que ser uma diferença maior, tá? Nesse caso aqui é até importante a gente analisar isso, né? Já vira até mais uma aula aqui para a gente entender aqui no caso da silvicultura do plantio, tá? Quando a gente faz o desbaste, né? É importante a gente verificar também qual foi a data do inventário, porque aqui em 2004 a gente tinha esse volume de 96 e aí depois do inventário tirou 28 metros cúbicos. Então até que se fizesse um próximo inventário, esses 28, aliás, as árvores remanescentes que foram tiradas, elas tiveram ali um ganho de volume e aí compensou para 83, tá bom? Mesma coisa aqui, ó, em 2007 estava com 156. Deixa eu fazer uma continha rápida aqui, vamos ver se a gente consegue calcular. Ó. Em 2007 tinha 156 metros cúbicos, a gente tirou 35, estou fazendo aqui a grosso modo, tá? Então ficou com 121, tá? Em 2007, eita, tô até gaguejando aqui. De 156 a gente tirou 35, não, desculpa. Em 2008, né, que a gente tinha 145 menos 35, caiu para 110, né? E aí os 110 se recuperaram a ponto de 145 quase igualar com 146, ou seja, de 2008 para 2009 foi feito um desbaste, mas até o inventário do ano seguinte, as árvores remanescentes tiveram um crescimento que compensou aquele volume desbastado, tá? E aí, olha só, a gente consegue verificar tudo isso aqui ao longo dessa linha evolutiva de um plantio. Eu vou até acrescentar aqui, para a gente conseguir analisar melhor, vou vir aqui em selecionar dados, cliquei com o botão direito aqui no gráfico, selecionar dados, vou adicionar uma nova série aqui, ó, que são o volume total acumulado, tá? Dá OK. Tá. Então, ó, então agora aqui em laranjado a gente tem o volume total acumulado, tá? Enquanto a linha em azul é o inventário, digamos, das árvores em pé,
A linha aqui em amarelo são as árvores em pé, mais o volume que já foi desbastado anteriormente, tá? Quando a gente faz esse gráfico de linhas, a gente consegue analisar visualmente todas essas variações ao longo do povoamento, ao longo do ciclo do povoamento florestal, tá? O bacana do gráfico de linhas é isso, tá bom?